Boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Enacom 2026, Encontro Nacional das Administradoras de Condomínio. E eu estou aqui com o privilégio de estar com especialistas. Meu nome é Ângela Paiva, sou diretora regional do Secov em São José dos Campos, e eu estou com Kelma Camargo, nossa debatedora, diretora regional do Secov em Campinas. Estou com a Ivana Miranda, minha companheira em São José dos Campos, diretora de administradoras de condomínio, e na nossa regional lá, né, Ivana? Isso. Eu também estou aqui com a presença do Adilson, nosso debatedor. Ele é diretor de assuntos legislativos e licenciamento na regional do Secov em Bauru, com o nosso amigo lá. Ele não está aqui hoje. Ele está aqui? Não, Bruno Pegorim, um grande Você abraço ao falou que ele nosso vai tá diretor viajando, regional. né? Isso. Isso. O Bruno é o nosso diretor regional lá em Bauru e você está aqui conosco. Você é advogado, né? Isso, advogado. Advogada. A Ivana é bacharel em direito também, não é, Ivana? Você é contadora, Eu né? sou contadora. Aham. Na verdade, assim, eu fiz direito até o 3º ano e fugi. Ah, tá explicado. A Kelma é administradora de condomínios lá, E sou advogada também. Bom dia advogada a também. todos. Bom dia. Hoje nós temos aqui para falar sobre a força do interior de São Paulo. Tem novidade nisso? Nenhuma. A força do interior realmente a gente percebe isso, né? O nosso vice-presidente, o Frederico Marcondes César, ele sempre apresenta os números e são números relevantes do interior, né, de São Paulo. E nós fizemos até um evento agora e nós falamos a locomotiva do estado, que é o estado de São Paulo, né? A locomotiva do Brasil, que é o estado de São Paulo. Foi o nosso tema do nosso último encontro do mercado imobiliário em São José. Hoje nós temos alguns temas a serem abordados, que é a expansão regional. Nós vamos falar sobre crescimento fora da capital, nós vamos falar sobre qualidade de vida como driver e nós vamos falar da migração de perfil desses clientes. Pensando nisso, nós preparamos alguma coisa nesse sentido, algumas perguntas que eu gostaria de provocar vocês, como especialistas, para que vocês possam trazer para o nosso público aquilo que realmente importa, o que é importante a gente abordar e passar para os nossos amigos. A expansão para além da capital é uma tendência ou uma mudança estrutural? Durante muitos anos, o mercado imobiliário ele esteve fortemente concentrado na capital, certo? Mas hoje a gente vem olhando um cenário atual e estamos diante de uma tendência, uma movimentação ou uma mudança estrutural na forma como as pessoas escolhem viver ou investir. O que você pensa, Kelma? Ângela, na verdade, eu acho que a expansão do nosso interior não é nem uma tendência. Hoje é uma realidade. Hoje ele é um fato que efetivamente ocorreu e que, vamos dizer assim, o marco dele foi exatamente na pandemia. Foi quando iniciamos a pandemia que as pessoas descobriram que tinham que viver dentro de casa e muitas delas descobriram que viviam mal, que estavam mal acomodadas e que então precisavam melhorar a qualidade de vida que elas tinham. E foi neste momento que o interior os abraçou, os recebeu e isto virou uma expansão efetiva. Tá? Hoje nós temos efetivamente o interior expandido com muitas famílias que vieram de São Paulo para o interior, mesmo porque o interior abraça esse pessoal com a mesma talvez até um pouco melhor de qualidade de vida, educação, saúde, mobilidade principalmente. Tá? Então, assim, eu acho que nós não deixamos nada a desejar para a capital e para os grandes centros, porque lá nós temos absolutamente tudo, Ângela, tudo. A Ivana, a gente estava conversando antes e você falou mais ou menos nessa linha, né? O que você acha? Eu acho que é uma reconfiguração mesmo demográfica nos termos econômicos e de moradia. O pessoal procurando qualidade de vida, busca cidades que tenham isso, que tenham mais facilidade na parte de mobilidade, que tenha estrutura na parte de saúde, de segurança. E hoje o fato de na pandemia nós termos nos
achado, né, que de repente o trabalho híbrido ia se perpetuar, o trabalho home office ia se perpetuar, hoje não aconteceu isso, mas o híbrido sim. Então nós temos muitas situações de trabalho híbrido. Como exemplo, eu tenho, por exemplo, diversas pessoas que trabalham, moram em Jundiaí, moram em São José, moram em Sorocaba e eventualmente tem que vir 2 vezes para São Paulo. Então isso já é realmente uma realidade. O pessoal sai da cidade fugindo dos problemas urbanos, que é principal mobilidade, dificuldade, trânsito, tempo, que tempo é um ativo precioso, né? Extremamente precioso. Então o pessoal sai daqui e vai para cidades que tenham essa qualidade, buscando essa qualidade. É isso aí. Doutora Adilson, o senhor acha que a segurança impacta nisso? A diferença da segurança de viver na capital e você morar no interior? O senhor acha que há diferença? Ângela, eu vou começar te respondendo, primeiro dizendo que, na minha opinião, essa mudança ela é mais do que estrutural. Ela já passou da fase de tendência, hoje nós temos essa realidade no interior. E, sobretudo, na minha visão, porque nós temos uma característica muito forte no interior. Nós temos o mais por menos. Nós temos mais qualidade de vida, com todos esses fatores aqui, né, que Ivana, Kelma já citaram, e por menos custo, né? Então é melhor viver no interior e é mais barato, né? Então eu acredito que tudo isso vai influenciar decisões de vida, decisões das famílias, para que elas vão para as cidades do interior. Até porque também quero lembrar que a gente, né, vive no Brasil, vive no estado de São Paulo de forma figurativa, porque na realidade a gente vive nas cidades, né? É nas cidades que a gente tem o nosso dia a dia, as nossas rotinas, e aí as cidades do interior nós temos mais por menos, inclusive mais segurança, menos trânsito, né? Mais comodidades, mais facilidade, mais tempo. Então eu acho que sim, temos tudo que nós considerarmos desses fatores citados aqui, nós temos mais no interior. É. E diante dessa cidade do interior, a gente falando que esse impulsionamento para o interior, nós vemos também grandes centros, né? Nós temos um Ribeirão Preto, tem a região de Bauru, tem a região de Campinas, que é fortíssima, né? São José dos Campos, Vale do Paraíba. O que que vocês acham que tem atraído? Quais são os fatores decisivos que têm atraído esses moradores, empresas e novos empreendimentos para lá? Um deles você falou. Eu acho que qualidade de vida, custo-benefício, né, uma qualidade de vida mais barata. Mas quais outros fatores vocês acreditam? Ângela, eu acho que também a parte de tecnologia. E eu digo isso por Campinas, nós temos um centro tecnológico imenso, nós temos uma cidade extremamente desenvolvida, com grandes empresas e que pode abraçar todo esse pessoal que está saindo dos grandes centros e indo para o interior. Não estou dizendo que eles deixem as empresas onde eles trabalham aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, seja lá onde for, mas eu falando particularmente de Campinas, nós temos um grande centro tecnológico, uma grande universidade reconhecida mundialmente. Então, assim, nós não deixamos absolutamente nada a desejar. Então, o interior, ele olhou este crescimento, ele abraçou este crescimento e acho que ele está se estruturando para receber esses moradores com mini cidades, com desenvolvimento, com excelentes empreendimentos, porque as próprias empresas construtoras e incorporadoras também se prepararam para isto, porque não é fácil você tirar um paulistano de um mega empreendimento em São Paulo e levar para um empreendimento qualquer, seja lá em Campinas, São José, Bauru. Tem que levar para um empreendimento na mesma naipe que ele tinha aqui e que nós, com certeza, o abraçamos com a maior tranquilidade. Você comentou sobre as escolas também, né? Também, eu acho que tem alguns fatores que levam as pessoas para o interior. Aí nós podemos falar da economia diversificada, né? Então, trazendo facilidade para quem trabalha em São Paulo, tudo bem, tem tem a logística urbana que é fácil. Nós temos aqui hoje diversas vias que a pessoa pode chegar até a capital com facilidade. Então, tem a logística privilegiada nessas regiões que a gente está falando, Campinas, Jundiaí, Sorocaba, São José dos Campos, toda essa região. Economia diversificada, e essas cidades elas não perdem mais em relação à saúde,
tem centros de saúde especializados, educação, porque a família ela não vai para algum lugar que ela não tenha uma boa saúde e educação para os filhos. Então tem que ter educação, e aí vem o outro ponto, que é ter tudo isso com qualidade, no sentido que você ganha o principal, que é tempo. E o tempo, acho que é o fator decisivo nesses detalhes. Tempo, segurança, mais tranquilidade. Então a gente observa que a qualidade de vida hoje, ela se tornou um ativo imobiliário, né? Sem dúvida. É o olhar, hoje o empreendedor ele tem esse olhar focado, porque na verdade ele produz aquilo que a demanda necessita, né? Então, o que vocês pensam sobre a qualidade de vida? O que o senhor pensa sobre a qualidade de vida como esse ativo imobiliário? Meninas, primeiro que eu acho que a qualidade de vida sempre foi vista como um ativo imobiliário. Talvez o que nós estamos enxergando cada vez mais é que esta qualidade de vida também está presente no interior, como todos vocês aqui já disseram. Como a minha cidade é a menor, né, entre Campinas e São José dos Campos, eu posso acho que citar os exemplos para dizer que se na minha tem, na de vocês tem ainda mais, né? Então nós temos faculdades, né, eu vou citar, nós temos faculdades, só de direito nós temos 5 faculdades de direito, né, no município de Bauru. Uau! Mas nós temos engenharia, nós temos odontologia, nós temos medicina, nós temos da área de comunicação. Então nós temos o Unesp, a Universidade de São Paulo, nós temos USP, né, a Universidade do Estado de São Paulo, e a USP, a Universidade de São Paulo. Temos diversas faculdades, né, privadas. Nós temos tecnologia, que está presente lá. Nós temos Bauru, inclusive, é um grande centro de distribuição de energia, né? A CETEP. Bom, todos aqui já acompanharam quando Bauru deu um apagão e apagou o Brasil todo. A energia que está em Bauru é muito, muito barato para você fazer o cabeamento e você ter hoje as nuvens, né? Os grandes. Como é que chama? Data center. Data centers, isso. Big Data. Isso, então isso em Bauru hoje é muito barato. Bauru, até pelo seu sistema viário, um grande entroncamento aéreo, hidro, rodo ferroviário. E com isso, e além de tudo, está no centro de São Paulo, que é chamada do coração de São Paulo. Então, ali nós já temos hoje muitos centros de distribuição, né? Por exemplo, o Mercado Livre, por exemplo, nós já temos lá e tantos outros. Então, o que eu quero dizer com isso? Que aquela pessoa que estava em São Paulo, que achava que só em São Paulo ele teria tudo isso, hoje ele tem tudo isso nas nossas cidades no interior e em tantos outros grandes centros. Inclusive, quando ele faz uma compra no Mercado Livre, que ele quer a entrega no mesmo dia, eu tenho certeza que isso já acontece em Bauru. E se em Bauru já acontece, com certeza, já acontece em Campinas, já acontece em São José e nesses grandes centros. Então, aquilo que parecia, talvez lá no passado, que só quem estava em São Paulo usufruía, hoje quem está no interior usufrui da mesma forma. E com mais qualidade de vida. E com menos custo. Portanto, é claro que o interior é melhor. E a qualidade de vida, a gente vê que a qualidade de vida ela passou a ser um dos principais fatores de decisão na compra de um imóvel. Então, esses centros do interior, eles estão muito bem equipados, né? E nós observamos que tem um público muito exigente, as pessoas estão cada vez mais exigentes. E vocês, trazendo para a área administradoras de condomínio, o empreendedor, ele faz um produto com excelente qualidade, pensando na venda. E como é que é o pós-venda? Como é que é esse público mais exigente no dia a dia nas administradoras de condomínio, no papel de vocês? Na verdade, quando ele entrega um empreendimento, a ideia é que nós façamos a manutenção e o cuidado desse empreendimento. Por quê? Porque o próprio usuário, né, ele é exigente a ponto de dizer: olha, eu quero que este empreendimento tenha uma qualidade de vida não só para mim, mas para todos os meus. Então, eu acho que isto é muito importante. E uma coisa muito interessante que o Adilson falou é de que hoje, no interior, nós temos qualidade de vida e o paulistano já descobriu isto. Ele já descobriu que viver no interior não é tão complicado quanto ele imaginava há muito tempo atrás. Então, quando ele vai para um imóvel no interior, ele procura
tirar referência de onde ele vai morar, quem cuida, quem administra, quem assessora. Por quê? Porque ele quer estar bem assessorado tanto quanto ele estava aqui na capital. Então, eu acho que isto foi um grande desafio para nós, administradoras de condomínio, de nos especializarmos, de crescermos com qualidade, com padrão, com manutenção, com prestadores de serviço capazes de manter aquele empreendimento na mesma qualidade em que ele nos foi entregue. Então, acho que isso é muito importante, Ângela. Isso é, e não só para a gente, para quem mora, mas para o próprio empreendedor. O empreendedor também vê isso. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Você percebe isso, Ivana? Sim, percebo isso e ao mesmo tempo, Ângela, até queria colocar aqui uma observação. Eu estava vendo um pedacinho ali da fala do Marco Gubeice, meu amigo, e eu achei super divertido a forma como ele colocou. Porque as administradoras, elas se adequam aos empreendimentos. Mas quando ela entra, o empreendimento já aconteceu, ele já está pronto, né? Então hoje, ele estava colocando ali, por exemplo, assim, como que seria uma assembleia de implantação onde você chega lá e tem um condomínio que tem área comercial, mini estúdio, residência, loja, lugar para pet. E aí que hoje tem até sido falado de um engenheiro de rateio, porque é uma complexidade tão grande para cuidar de tudo aquilo que precisa, na verdade, às vezes a gente trazer outros profissionais para ajudar a entender como que vai dividir tudo aquilo, né? O porquê que isso acontece? Porque hoje a gente não tem isso ainda normatizado. Então, hoje nós temos grandes empreendimentos, big condomínios, locais com pluralidade diferentes, né, com destinação diferente, público diferente, e a gente ainda não tem exatamente como normatizar tudo isso. Então, o administrador tem que ser meio ninja, né, Kelma? Administrar os conflitos. Administrar os conflitos E as gerados. diferenças, Ivane. Eu acho As que o pior diferenças. é você administrar as diferenças. Porque você discutir com um prédio onde só tem estúdio é um diálogo. Você discutir com um prédio onde você mistura estúdio com 5 suítes, com comercial, é muito complexo, certo, Ivana? Certo. E traz esse conflito de interesses. E aí, Kelma, até assim, ele colocou uma coisa que eu achei super divertida. Ele falou assim: aí você chega com aquele, sabe, querendo acolher, querendo explicar, querendo mostrar como é que se vive, querendo falar como é que vai ser tudo aquilo, e no dia seguinte, o que que tem? Grupo de WhatsApp. É a primeira coisa, eu escutei falar O que é a primeira grupo de coisa que WhatsApp. acontece, né? Aquele grupo imenso, onde o pessoal já começa a debater e xingar, assim. Então, assim, olha, tem desafios. Os empreendimentos novos e todo esse êxodo para o interior, né, que tem até um nome, sabia? Eles falam que é contra a urbanização ou urbano-urbano. Esse movimento que sai da capital, vai para o interior. Então, vamos imaginar assim que nós teremos novos empreendimentos nesses locais e tem os desafios que vão chegar junto. Ainda bem que nós temos a Kelma, todo o pessoal que faz a parte administrativa, o doutor, né, que nos ajuda. O que o senhor enfrenta na área legislativa? Veja, hoje nós vivemos um problema aqui em São Paulo, justamente porque o Poder Legislativo está, de alguma forma, tentando, na modificação, na revisão do plano diretor aqui do município de São Paulo, vou dizer assim, se imbuir de decisões a respeito, em especial, dos supercondomínios. Então é uma realidade, São Paulo existem os supercondomínios, onde se mistura, né, do comercial a unidades gigantescas, a estúdios, e aí está se criando uma metáfora, talvez, né, dentro do legislativo, talvez até pelo próprio populismo, de que não pode haver barreiras, de que quem entra pode usufruir de tudo, se ele é morador ele pode ir em qualquer horário lá no ambiente comercial e vice-versa. Então, o cara vai ser atendido lá num dentista, por exemplo, no prédio, na torre comercial, ele pode ir lá na piscina do pessoal do condomínio, né, dos moradores. Enfim, são problemas que a gente tem enfrentado aqui em São Paulo e o Secov tem enfrentado isso, tem abordado, tem participado das audiências públicas, tem tentado mostrar, né, juntamente com os próprios empreendedores, os incorporadores, enfim, mostrar realmente como que é a realidade, que ela é muito diferente para você
definir esses conflitos de interesse e, sobretudo, garantir a segurança de todos. Mas isso vai chegar também no interior, Vai. né? Isso vai estar lá logo, até porque esse processo de migração, ou como você disse, de urbano para urbano, vai chegar no interior esses problemas. Então a gente já tem que tentar se antecipar, inclusive no interior, até no tocante à própria legislação. E a gente já trabalha isso, né? Nós temos as leis de zoneamento, né? Plano de ocupação do solo, só que elas também definem o uso desse solo, né? Então, cada vez mais a gente tem que pensar como a gente encaixa isso, né? Vai poder ter uma qualidade de vida melhor, já pensando na própria legislação, se antecipar a legislação. Antecipar, planejar, para evitar o conflito, que afinal nós já estamos vendo acontecer, principalmente nas grandes capitais. Ângela, o que eu ia dizer é exatamente isso. O conflito ele vai existir sempre, porque se não existir conflito, nós não estamos falando de condomínios, tá? Então vamos deixar isso muito claro. Claro. O conflito ele vai existir sempre e o mais gostoso disto é a gente poder receber o conflito e gerir este conflito com inteligência, sabedoria, e para isso, a Justo falou uma coisa muito importante, nós sempre precisamos da ajuda de uma entidade forte como o Secov, que nos ajuda, que nos orienta, que controla e cuida de toda essa legislação, essa gama de legislação que fica pipocando em todo lugar, seja na esfera judicial, seja na esfera legislativa, seja nas câmaras municipais, no Ministério Público. Então, eles controlam isso tudo e vão nos auxiliando, né, Ivane, nos mandando, tanto a parte dos empreendedores também, nos mantendo atualizados do que está acontecendo, quais as tendências e como a gente vai precisar administrar isso dentro do que é nosso. Então, assim, é bacana acontecer aqui na capital, porque aí quando chegar no interior a gente já vê o resultado. Adoro. Nós vamos colocar ele à frente. Kelma, Já está com Kelma falou experiência. de conflitos aqui, né? Há quantos anos você atua no mercado? Curiosidade. Eu atuo no mercado com a minha empresa há 40 anos, mas Uau. eu fui para o mercado imobiliário com 17 anos. Então, antes de ter a minha empresa, eu trabalhava com uma área muito gostosa, construção a preço de custo. Uau! Era muito gostoso, gente. Era um conflito, ainda mais quando a inflação chegou a dígitos astronômicos, administrar aqueles conflitos de comprador e tal é muito gostoso. Eu gosto de administrar conflitos, eu acho que eu cresci, estudei para isto. E a gente tem que saber administrar conflitos, não é sendo taxativo, não é batendo de frente, mas é procurando explicar para a pessoa e mostrar para a pessoa quais os pontos aonde ela está correta e onde ela está divergindo da comunidade, porque pode não ser uma divergência dela para com ela mesma, mas precisamos mostrar que a divergência é dela para com a comunidade aonde ela está, que é isso que é o bonito. Eu sei que você está há muitos anos também aqui no Secov. Quando você enxergou isso, a importância de estar dentro do Secov, participando, sendo atuante? Quando você enxergou essa importância? Olha, eu vim para o Secov em 1986. Tá? Em 1986 eu vim para o Secov porque eu queria saber mais. Eu achava que eu sabia pouco e que eu precisaria ir para um lugar, para uma entidade que me mostrasse o que é mais, que me mostrasse a garantia de que as informações que eu obtivesse dentro daquela entidade fossem informações com base, informações que eu podia discutir, que eu podia enfrentar, que eu teria sempre um respaldo. Então, esta, Ângela, é sempre uma mensagem que eu dou para as pessoas que estão sempre ao meu lado. Esteja sempre ligada a uma entidade forte de respeito e que não seja volátil. Porque existe um monte de entidades que surgem, aparecem e logo em seguida somem, né? Nunca mais a gente sabe. O Secov é uma entidade que está aí há mais de 80 anos, prestando um bom serviço, estudando, trabalhando, profissionais de altíssima qualidade. Então, eu acho que assim, é imprescindível, principalmente hoje, né, Ivana, para a nossa área de desenvolvimento, para o construtor, incorporador, para a área jurídica, você ter o respaldo de uma entidade, assim, indiscutível, aonde você tem condições de acatar, de estudar e de entender os desafios que ela está enfrentando por você, porque ela está enfrentando desafios pelo mercado.
É pelo mercado, não é um desafio que eu costumo dizer, desafio de umbigo, né? Porque tem muita gente que quer enfrentar desafio de umbigo. Com a hora que eu resolvi meu umbigo, eu desapareço, né? Exatamente. Não, nós temos que ter uma entidade que queira enfrentar desafios do setor como um todo. Tá? Essa é a mensagem que eu deixo. Eu quero aproveitar esse gancho, porque a Ivana também, ela colabora com a Universidade Secov, né? Sim, Você dá aula na Universidade Secov. sim. Como você enxerga essa contribuição da Universidade Secov para o setor imobiliário? Nossa, eu acho assim que toda a cadeia, né, imobiliária, incorporação, loteamento, imobiliárias, condomínios, nós precisamos de alguém que esteja na vanguarda. Eu vejo o Secov na vanguarda. Eu vejo que temos muitas outras entidades, tem outros cursos, tem outras coisas voltadas a esse mercado, mas eu percebo que existe uma iniciativa antes do Secov, uma antecipação dos problemas, sabe. Então acho importantíssimo Essa essa orientação, né? orientação, essa participação. Perfeito. Doutora Dilson, né, eu fiz um parênteses aqui, porque eu sei da importância da história da Kelma, sei da sua contribuição também aqui dentro do Secov, né? Mas voltando ao nosso tema, a gente estava falando de planejamento urbano, né? O crescimento das cidades exige uma nova visão de planejamento urbano, a gente já falou isso, né? E como garantir que essa expansão regional ocorra de forma sustentável, evitando problemas já enfrentados em grandes metrópoles como São Paulo, né? Nós temos problemas, né, de enchentes, nós temos esse tipo de problema na capital, né? Como é que a gente pode trabalhar com a mobilidade, né? Melhorar a mobilidade? Eu costumo falar, eu até falei esses dias aqui dentro, que eu entendo que o interior ele é um laboratório urbano para o futuro. Como é que o senhor tem esse olhar, tanto mobilidade quanto nas questões de sustentabilidade, infraestrutura, né, uma ocupação desordenada, como a gente pode trabalhar isso Bom, primeiro no interior, né? primeiro permita-me dizer que eu sou um grande aluno da Universidade Secov. Uau! Eu já fiz o curso de loteamentos e fiz todos os módulos. Eu já fiz o curso de incorporação imobiliária, 1 ano e meio de curso. Eu já vim em diversas palestras, enfim, em outros cursos. E aqui eu aprendi, assim como eu sempre que estive aqui, eu vi muita gente do interior também. E eu acho que é esse aprendizado, essa vanguarda que o Secov nos entrega, que a gente leva para o interior. E para ajudar, inclusive, a mitigar, pelo menos, esses problemas que São Paulo, as grandes capitais, já enfrentaram. E a gente, em algum momento, vai ter que enfrentar no interior. E aí, a nossa regional, e tenho certeza que as demais regionais também, elas estão também na vanguarda nas suas cidades, né? Como lá em Bauru. Então, a gente recebe, por exemplo, todo o estudo do mercado, né, imobiliário, a gente apresenta isso para a prefeitura. Nós estamos, neste momento, também no município de Bauru, fazendo a revisão do plano diretor. O nosso diretor regional, né, o Bruno Pegorim, tem acompanhado isso de perto, participado das audiências públicas, feito proposições por escrito, inclusive. Nós revisamos essa semana todas as proposições da Regional Bauru do Secov, que, em conjunto com o Sinduscom e com a Senag, que é a Associação dos Engenheiros, né, e o Sinduscom, que todos aqui conhecem, nós apresentamos proposituras de alterações e de revisões da revisão do plano diretor feito pela Câmara Municipal. Então, eu acho que essas contribuições do Secov, em especial, né, essa vanguarda que nós temos do Secov, vai contribuir com os municípios para evitar problemas, para ordenar ou auxiliar nesse ordenamento, Mitigar, né? mitigar os riscos, os problemas que a gente já enxerga ou já enxergou um dia, em especial nas grandes metrópoles, porque tiveram esse crescimento desordenado. Eu acho que o interior, ele, ainda que a gente estejamos em expansão, mas ainda dá tempo, né, de melhorar muita coisa. Embora a gente sabe que nós temos os problemas também. Bauru tem os seus problemas de água, de enchente, que, né, já causou mortes, enfim, é crônico, né? Mas acho que é isso que a gente precisa tentar colocar o dedo na ferida, né, e trabalhar até para evitar quem chega, o nosso novo residente, aquele que vem da capital, que ele não enfrente lá o mesmo problema que um dia ele também já enfrentou aqui na capital.
Ângela, eu queria só acrescentar o que o Adilson está dizendo. Eu acho que a revisão de plano diretor e a atualização das nossas regiões, a situação efetiva da localidade é extremamente importante, porque eu costumo dizer lá nas nossas reuniões que aquilo que não está ordenado está invadido. Então, isto é uma grande preocupação que nós temos, Ângela, e que nós temos trabalhado bastante lá no nosso meio, tá? Porque aquilo que você não disciplina, que você não coordena e que, vamos dizer assim, o poder público não age com sabedoria, com efetividade, ele propicia a invasão, ele propicia vamos dizer assim, o desordenamento da ocupação, nos traz consequências extremamente danosas. Então, nesse aspecto, nós lá do Secov de Campinas e toda a região, nós temos trabalhado firmemente em cima disso no poder público, tá, Ângela? Que eu acho que é uma coisa muito importante. A falta de regulamentação, né? Exatamente. Eu também queria complementar aqui, porque eu acho que assim que uma pergunta que a gente tem que fazer sempre é o seguinte: as cidades estão aumentando de tamanho ou estão crescendo efetivamente? Esse crescimento, ele está com a infraestrutura? Porque nós estamos falando dessa migração, né, do pessoal dos grandes centros para cidades menores, mas as cidades têm que se preparar. Por que eles vão para lá? Porque eles querem infraestrutura, saneamento, educação, e tudo que a gente já falou aqui em relação à qualidade de vida. E não há como isso acontecer sem que haja o envolvimento do poder público. Tem que ter essa parceria realmente do poder público, no sentido de que ele precisa se estruturar, que é isso que a gente busca. Senão seria só uma mudança de problemas, né? Exato. Eu vou para lá para buscar tudo isso, e chego lá e encontro tudo isso. Exatamente. Então precisa realmente desse envolvimento. E aí, até desculpa, complementando mais um pouquinho, eu estava até vendo um outro painel ali, e o pessoal falando exatamente isso, sabe? Que às vezes o administrador, que é uma, a gente pega a ponta, né? Porque nós temos lá o planejamento, o investidor, aí vende, e aí quando chega nas nossas mãos o empreendimento. Que talvez a gente tenha que ir um pouco mais para trás, sabe? E tentar ajudar um pouco mais Construir. na construção daquele regulamento para que isso seja legal. E Perfeito. essa é a missão nossa, né? Que É. estamos aqui no Que é o que Secov. você falou também, Eu acho né? que essa missão é nossa, né? Das nossas E regionais. eu quero dar um testemunho, Ângela, porque na verdade isso é uma coisa que a gente tem pedido muito aqui dentro do Secov, e eu acho que de tanto a gente pedir, algumas construtoras e incorporadoras estão procurando se aprimorar um pouco mais, às vezes nem liga e nem fala com a gente, porque para não ter esse tanto envolvimento conosco, mas eles têm melhorado muito a parte construtiva para adequar os empreendimentos às nossas necessidades como Do dia a administradores dia, né? do dia a dia. É. Porque muitas vezes, quantas vezes, Ivana, nós não recebemos empreendimentos sem cozinha? Eu falei, tá bom, e onde é que vocês vão pôr os funcionários para jantar e para almoçar? Onde é que eles vão? Lá na piscina? Onde que eles vão? Nossa, que a gente não pensou nisso. Eu falei, então agora pensa. Ou então, que hoje todo mundo, uma grande parte dos empreendimentos, eles procuram um custo. E aí, quando você fala em custo, você fala assim, então vai ser portaria eletrônica. E aí você vai ver, não tem adequação para que tenha isso. Técnica, né, Ivana? Isso. Aí o pessoal tem que remexer no que acabou de ser entregue. Falando de cultura, como é que no interior eles têm aceitado essa questão de portaria eletrônica, porque é tudo muito humanizado no interior, é muito próximo. Como é que vocês sentem isso? Bom, nós temos 2 cenários e 2 grupos, 2 perfis, ou melhor, hoje a gente tem que pensar sempre em perfil de morador. Que tem o perfil do morador mais jovem, que quer isso, quer tecnologia, quer cowork, quer área de convivência, quer lavanderia. E ao mesmo tempo nós temos um perfil diferente, que são dos sêniores, né? Que precisam de um empreendimento diferente. É um mercado diferente, né? Ele já quer outras coisas. Ele quer, às vezes, aquela coisa mais humanizada, porque ele tem dificuldade com a tecnologia. Então, hoje a gente tem diversos perfis de condômino. Quando estão todos no mesmo lugar, Dificilmente acontece, né, Ivana? exato, mas acontece. Aí entra esses conflitos que a gente está falando, porque vai dar conflito. E qual o perfil que vocês têm notado desse cliente que está impulsionando esse movimento de migração para cidades fora da capital?
São famílias, são jovens profissionais? Quem é esse público que vocês estão encontrando em Bauru, em São José, em Eu penso que Campinas? profissionais. Eu penso que profissionais. Na Eu acho verdade, que, eu acho que aquela coisa do aposentado que vai pro interior, tal, ele até pode ir dependendo da família, quer voltar pro lugar dele, alguma coisa nesse sentido. Mas acho que esse impulso que nós estamos tendo hoje é porque lá no interior nós estamos tendo as grandes indústrias, nós estamos levando os CEOs da capital para o interior. A tecnologia ajuda muito isso hoje em dia, a forma remota de trabalhar, o híbrido, né, todas as reuniões virtuais. Então, eu penso que nós estamos levando profissionais, né, ainda na sua carreira, na sua plenitude profissional para o interior. E isso, muitas vezes, daqui a pouco ele já não é mais, né, um empregado de uma grande empresa, mas ele é um empreendedor, ele vai criar um negócio, assim por diante. Então, nós estamos impulsionando, inclusive, né, esse desenvolvimento do interior com novas pessoas e com pessoas mais jovens, na minha opinião. Ângela, eu participei de um evento recentemente onde trabalhou isso e eu posso dizer para vocês que lá em Campinas e região, eu acho que a idade média do êxodo para o interior é na faixa de 57 mais. Uai, Tá? Olha que interessante. 57 mais. Então, assim, eu digo a vocês que o pessoal está indo para lá, ainda com o pé na capital, para criar qualidade de vida lá. Tá? E investir lá. Então, nós estamos recebendo muita gente, 57 mais. Escuta isso. interessante. E eu já acho que a gente tem diversos públicos. Nós temos aquele pessoal que é o migrador lá da Serra e do litoral, porque tem muita gente que tinha isso como segunda residência. Ou em Campos, por exemplo, ou às vezes no litoral. Essas pessoas veem a oportunidade, às vezes, de morar nesse local e vir para cá eventualmente. Então, a gente tem esse pessoal. Nós temos os jovens qualificados, engenheiros, arquitetos, advogados, que vão em busca de oportunidades. Que são os Nós temos os pré-aposentados, né, que estão ali naquela fase de tipo assim, não, eu vou mudar e vai ser agora, né, que acho que é essa turma que você está falando. Então, assim, tem uma turma diversificada. Vou dar um exemplo para você. Você sabe que Taubaté tem lá aquela fábrica da Embraer que já está em produção o carro elétrico, né? E que vai começar, na verdade, em 2027 começa a vender, já teve mais de 50 testes. Esse tipo de coisa atrai muito profissional, leva muito profissional, né? qualificada. Mão de obra qualificada. E aí tem mais um detalhe até em relação a isso, que é o Vetol. O nome do carro elétrico é Vetol. Ele é híbrido, ele parece um drone, levanta como um drone, mistura de drone com helicóptero, gente. Tem autonomia de 100 quilômetros. E viaja até 200 quilômetros por hora, dependendo. Imagina só, uma fábrica dessa instalada lá, já tem pedidos, viu? Mais de 3.000 pedidos. Então, assim, quem tem condição pode comprar um desse, e aí essa parte da mobilidade fica muito mais facilitada, né? Sim. Então, a gente assim, pode pensar assim que, de repente, as pessoas podem morar mais longe e começar a utilizar isso. E, independente disso, a gente tem isso que eu estou falando para você, que leva muito, o Vale do Paraíba leva muito profissional, de fato. Uma pergunta para reflexão. Onde estão as maiores oportunidades para os próximos anos? Olhando para o futuro, quais regiões, segmentos ou tendências merecem atenção dos empresários, dos investidores e profissionais do mercado imobiliário? E se vocês pudessem apontar uma única característica que tornará uma cidade mais competitiva nos próximos anos, qual seria? Bom, eu não posso deixar de dizer que, para mim, a cidade do futuro é Campinas, tá? Eu não posso deixar de dizer isto porque eu digo que Marca registrada. Campinas é a melhor cidade do planeta. Então, eu diria, vão para Campinas. E quando eu falei para vocês do êxodo de 57 mais, o próprio mercado imobiliário de Campinas mostra isso. Porque a velocidade de venda de imóveis em Campinas, se vocês olharem os É um resultados... alto padrão isso? Tudo. Médio, alto padrão? Médio, alto padrão. Então, eu diria que, se eu estiver pensando no futuro, eu diria a vocês que é Campinas. Por que eu digo isso? Porque Campinas tem uma infraestrutura fantástica, um leque de tecnologia
indiscutível. Nós temos lá o pessoal do Silício, que estuda lá junto com a Unicamp e tudo, e que tem um desenvolvimento extremamente grande. Nós estamos com mini cidades crescendo em Campinas, com mini centralidades crescendo em Campinas a todo vapor. Então, eu digo a você que para ir para uma localidade, para o investidor ou para quem vai morar, você deve ir para um local onde lhe dê plano de futuro, onde você possa pensar no futuro, como é que os meus filhos vão viver aqui neste local. Então não adianta eu ter o que fazer, é preciso que ele tenha o que fazer quando ele crescer. Eu vou pedir para a Ivana e o Adilson fazer as considerações finais, que o nosso tempo encerrou. Nossa, que rápido. Que rápido. Bom, vou falar rapidamente então. Eu vou então puxar o nosso saco, claro, da região. Você sabia, Ângela, que em 1850 a região do Vale do Paraíba era a que mais tinha dinheiro no país. E assim, depois de 170 anos, né, a gente percebe assim que isso está voltando, porque nós temos lá tudo o que precisa. Mobilidade com as vias, tecnologia, segurança, saúde, né? Então, assim, só que assim, gente, tudo bem ir para São José dos Campos, mas poder público, vamos fazer a infraestrutura que é necessária. Isso aí. Ângela, como eu já disse, o interior em relação à capital, nós temos mais por menos. E Bauru, em relação a São José, a Campinas e a outros grandes centros, tem ainda mais qualidade de vida por ainda menos custo, né? Portanto, eu não tenho dúvidas de que Bauru é a melhor cidade. Até porque lá nós temos tecnologia, lá nós temos segurança, lá nós temos energia barata, lá nós temos mobilidade com facilidade para deslocamento. Se você colocar um ponto no centro do estado de São Paulo, você vai colocar o seu alfinete na cidade de Bauru. Ela é o coração de São Paulo. Nós estamos a 300 quilômetros de qualquer outra cidade do estado de São Paulo, se você fizer um raio ao redor de Bauru, e aí um pouquinho mais distante é o Vale do Paraíba, né? Então, vejam, Bauru é o centro para você estar vivendo nos próximos anos. Eu acho que a cidade que investir em sustentabilidade urbana, em resiliência urbana, é a cidade do futuro. É onde vai atrair realmente, vai sedimentar a qualidade de vida e vai atrair tanto investimentos quanto população para essas regiões. Mas eu quero, enfim, agradecer a todos, ao doutor Adilson, a Ivana, a Kelma, por poder participar desse podcast com vocês. Eu fiquei muito honrada de estar com vocês aqui e escutar a opinião de vocês. Meu muito obrigada. Honra é nossa, Ângela. obrigada. A gente é que agradece. Mas muito vão obrigado. para Campinas, tá? Enacom 2026. Vem para cá.